Como eu falei no começo do nosso encontro, hoje nós iniciamos uma nova série cujo foco é família. Na Igreja Presbiteriana, em maio, costumamos a falar sobre família. E essa série termina em maio, lembrando que no dia 3 de junho, nós teremos um encontro sobre relacionamento numa chácara aqui em Sorocaba, ali na Vila Hortência, que vai ser o dia todo, começa às 9 da manhã e vai até às 17 horas. E esse encontro vai gerar um outro movimento muito interessante e vou deixar vocês na curiosidade para saber que movimento vai ser esse. A ideia da série central aqui é justamente como gerar relacionamentos reais em tempos de vida virtual. Essa é a ideia da série que vai nos acompanhar ao longo do mês todo. E hoje eu vou falar de valores estruturais que geram essa conexão de vida real. O que é um valor? O valor é tudo aquilo que eu tenho na minha cabeça, a partir do qual eu estabeleço uma crença. Então, quando eu falo que eu creio em algo, é com base em um valor. E há valores em relacionamentos reais, a partir da espiritualidade cristã, que são estruturais, ou estrutura todo o nosso conceito e toda a nossa relação com a vida. E isso não é novo, isso nasce com o conceito de Deus caminhar junto com o povo. E o texto mais famoso para falar de valores estruturais, talvez seja esse que nós leremos para orientar-nos ao longo da noite de hoje. Deuteronômio, capítulo 6, versículos de 4 a 9. E antes de ler esse texto, eu gostaria de mencionar que o contexto desse texto talvez traga a ele mais importância ou mais significado do que aquilo que está escrito em si mesmo, tá bom? Então diz assim Deuteronômio capítulo 6: Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a tua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho e quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Vamos orar mais uma vez? Lemos a tua palavra, Senhor, e pedimos o teu auxílio, o auxílio do teu Espírito para revelar em nossos corações as verdades que estão entre essas linhas. Sem essa revelação especial, clara do teu Espírito, difícil é para cada um de nós entendermos o que o Senhor está querendo nos dizer aqui. Então nos ajuda, nos ilumina, nos revela, em nome de Jesus. Amém. Eu preciso gastar hoje um pouquinho mais de tempo falando do contexto dessa série, para que isso pavimente, isso crie aí uma estrada aberta para tudo aquilo que nós iremos conversar ao longo desse mês. Do ano de 2019 ao ano de 2020, 83% das pessoas passaram a usar dispositivos móveis dentro de casa. Então, em 2019 eram 71%, em 2020, é o dado que eu tenho mais recente, 83%, hoje em 2023, muito mais. O que é usar dispositivo móvel em ambiente caseiro? É usar o celular para WhatsApp, para redes sociais e para conversa. Com isso, claramente, iniciou-se uma mudança de hábito dentro das nossas casas. Com a vinda da internet foi uma grande transformação e agora essa facilitação de comunicação também trouxe essa mudança de hábito. Dentre as quais, comunicação em tempo real. Você escreve aqui, já chega do outro lado a informação, isso é claro para todo mundo, e você, se a pessoa for antenada, você recebe essa resposta na mesma velocidade. A velocidade de compartilhamento, essa semana eu fui no médico e fazer um exame de rotina e precisava 2 exames, fazer uma consulta de rotina. Aí falei para a Cláudia, me manda os exames. E eu já estava lá no médico, ela mandou o PDF, o médico leu na hora e falou, está tudo bem, graças a Deus por essa parte está tudo bem. Então isso acontece hoje, talvez, e na mesmo consultório tinha um senhorzinho já lá com seus 70 anos, que havia esquecido o exame e pediu a recepcionista para voltar em casa e retornar daqui a 1 hora depois, dentro da cultura, dentro daquilo que para ele é viável, funcional. Foi o que aconteceu. E hoje a tecnologia nos deu essa facilidade. Inclusive tem médico
não sei se vocês já participaram dessa oportunidade, que eles pedem que mandem o PDF com os exames antes de você chegar, para que ele olhe antes de te diagnosticar a respeito disso. Então, a tecnologia nos facilitou isso. Também trouxe a facilidade de organizar eventos de família. Ó, gente, vai ter o churrasco na casa do tio Zezinho, junta a família toda, quem quiser entra no grupo aqui, e lá a gente vê o que vai levar, e outras questões interessantes, grupos de afinidade. Eu participo de uns 4, 5 grupos de afinidade, ligados à teologia, ligados a outras áreas do meu interesse. Você também deve ter o seu. Então, e encurtou também as distâncias geográficas. De uma forma geral, tecnologia, ela não é algo ruim, ela veio para facilitar a nossa vida. Entretanto, nós precisamos estar atentos ou nos atentarmos para um outro lado. E aqui eu quero olhar para esse outro lado de uma forma um pouquinho mais aguda, um pouquinho mais centrada, que é como o excesso disso pode prejudicar a nossa vida, e que vou ver isso em 3 caminhos. O primeiro caminho é o que acontece na nossa mente quando a gente começa a depender muito de conversa virtual. Eu trouxe aí os conteúdos, de onde vieram, mas eu também não vou gastar tempo com isso, é para a gente entender que a nossa mente alterou, a nossa mente está sendo alterada quando a gente dá muita atenção a relacionamentos virtuais. Primeiro, dependência de dopamina. O que é isso? Falar virtualmente gera prazer. Às vezes um prazer que você tem quando você se sente desconfortável falando pessoalmente. É mais fácil escrever. Então isso gera prazer. Quando você se acostuma com isso, é mais fácil escrever. Se a pessoa leu, não leu, entendeu ou não entendeu, o problema é dela. Mas isso custa alto para o nosso cérebro também. Um outro estudo aponta que há uma redução na capacidade de atenção e de memória com o uso excessivo de celular e rede social para comunicação. A gente começa a ficar sem atenção. Haja visto que eu não sei se vocês perceberam, ou é só percepção minha, a quantidade enorme de acidentes automobilísticos que tem acontecido na nossa cidade. Ou já aconteceu com você, do semáforo abrir e o carro da frente ficar parado, quando você percebe, a pessoa está de cabeça baixada fazendo outra coisa. Não vou ter tempo para isso, nem é o foco da minha conversa, mas não existe atenção em 2 lugares para o nosso cérebro. Ele dá atenção para uma coisa ou para outra. E a gente fica dividindo isso demais, isso traz um cansaço mental excessivo. Aumento de estresse e da ansiedade, e vou representar isso numa frase clássica. A pessoa ainda não me respondeu, já faz 30 segundos que eu mandei essa mensagem para ela, e ela não me respondeu ainda. Isso vai gerando, já passaram 45 segundos e ela não me respondeu ainda. Aliás, na verdade, eu olho no relógio, eram só 15 segundos. Por quê? Porque aquela coisa que antigamente a gente falava que era a mania McDonald's do lanche saiu rápido, ficou muito mais rápida quando eu uso dispositivos eletrônicos com exceção. Isso gera ansiedade, isso gera estresse, isso gera cansaço cerebral, isso gera problemas de atenção e de memória, isso gera um prazer tremendo também. Redução da empatia. Eu não preciso me preocupar, muitas vezes, com algumas coisas que eu digo no celular, porque eu não estou olhando nos olhos da pessoa. Eu falo, ela escuta, aí sempre vem aquela conversa, mas é assim, não, peraí, você não me entendeu bem, não era bem isso que eu queria dizer. Na verdade, era isso que a gente queria dizer, entendeu? Então, isso aí, o excesso de uso do celular vai causando problemas à nossa mente e também aumento do isolamento social. Tem gente que prefere ficar, eu já atendi gente assim, já conversei com gente assim, que prefere conversar online do que sentar-se presencialmente. A nossa mente, com excesso de uso de conversas, de interação virtual, acaba perdendo questões importantes para as nossas interações reais. E aí começam a vir algumas mudanças comportamentais, como, por exemplo, a falta de comunicação face a face. Hoje eu não sei se ainda tem, eu não tenho visto, mas eu vi antigamente algumas pessoas publicarem, e havia um hábito de alguns lugares colocarem sobre a mesa uma vasilha e estava escrito aqui, celulares. Aí todo mundo colocava o celular ali para ver se alguém olhava no olho de alguém. Eu não sei se você já reparou, às vezes a gente chega nesses lugares e está todo mundo de cabeça baixa, cada um olhando para o seu celular. Ou seja, isso tem causado uma mudança de comportamento prejudicial para o convívio e do relacionamento do dia a dia. Distração durante momentos de família. Você está na hora do almoço e a pessoa está no celular. Você está querendo conversar algo com alguém e a pessoa, espera um pouquinho que eu vou resolver um negócio aqui, daqui a pouco eu já falo com você. Ou seja,
Relacionamentos reais em tempo de vida virtual têm trazido problemas dentro da nossa casa. Sobrecarga de informação. Pim, tocou o barulho. Quem resiste ao barulhinho do WhatsApp? Aí eu deixo no silêncio, deixo no vibra. Quem resiste ao vibra? Então a gente às vezes nem precisa daquela informação. A gente perde a informação importante por ficar escravo da informação que é totalmente circunstancial. Estou só passando, depois vocês podem ler com calma. Comparação constante. Essa é uma questão muito grave que vem para dentro da nossa casa. Nós olhamos aquelas pessoas em lugares maravilhosos, viagens lindas, comendo pratos deliciosos e com o marido maravilhoso, tanquinho no abdômen, e eu olho para o lado e falo: como assim? A gente compara o tempo todo. E a maior parte das críticas que as pessoas fazem a gente dentro de casa, pode ter certeza, ela está te comparando com alguma outra informação que está na cabeça dela. Talvez ela nem saiba, mas ela está te comparando com alguém, ela está te comparando com uma situação, ela está se comparando com a fala do outro. A crítica é sempre comparativa. Há pouco tempo atrás eu falaria assim: cuidado com a grama do vizinho, porque ela pode ser artificial. Mas hoje eu digo aqui, em nome de Jesus, a grama que fica mais verde é aquela que você mais rega. Então, se eu abro mão de relacionamentos reais para viver um mundo virtual, eu vou vivendo, comparando, parametrizando as pessoas à minha volta, que é claro, a gente vai perdendo o filtro com aqueles que têm filtros do Instagram lindos e maravilhosos. Isso é um problema muito sério do dia a dia. A vida virtual também traz o problema da falta de limite. A gente às vezes perde noite de sono, porque tem que acabar essa conversa antes de dormir, porque se eu não dormir, se essa conversa não acabar, se eu dormir, se essa conversa não acabar, isso se torna um problema. O que eu estou mostrando aqui para a gente é que a mudança de uma vida real para uma vida virtual, que é inevitável, em excesso pode estar trazendo consequências como exposição excessiva de família. Quem nunca viu DR ser resolvida no story do Instagram ou na timeline do Facebook? Nunca viu? Fica mandando recado um para o outro, como se ninguém soubesse para quem é o recado. Isso acontece, isso tem acontecido. Nós temos perdido a realidade de olhar nos olhos e discutir, conversarmos uns com os outros por causa de uma habituação do nosso cérebro que gera prazer em fazer coisas virtuais. E a dificuldade de comunicação. Bom, eu passaria aqui horas falando de um monte de problema que o excesso de rede social tem prejudicado, que a vida virtual tem trazido como prejuízo para a nossa vida real e, consequentemente, os problemas familiares que isso tem trazido. Nós precisamos agora olhar para a mensagem bíblica e entender como lidar com isso, em especial aqui essa noite, falando daqueles valores que são estruturais para que eu tenha relacionamentos saudáveis a partir do reino de Deus. Por que Deuteronômio? Cláudio, tanto texto bíblico, o que te fez escolher isso? E agora eu peço que você volte naquela fala minha há poucos minutos atrás. O contexto traz mais significado ao texto. O que estava acontecendo aqui? Aquele povo passou 450 anos no Egito, foi libertado do Egito por Deus, atravessaram 40 anos no deserto, viu uma geração inteira morrer no deserto, fora os tornozelos torcidos, as noites com fome, as noites com sede, por causa da teimosia deles, porque Deus dava comida e água. É um povo que estava num ambiente de mudança, de escravidão para a terra prometida. É um ambiente de mudança e totalmente influenciados pela vivência de 400 anos no Egito. Ou seja, era um povo que estava sendo influenciado por uma cultura, e o Deus, quando chama eles para ir para a terra prometida, os desafia: vocês precisam viver uma cultura que não é essa que vocês estão vivendo aqui. Então, logo após, pouco antes, aliás, de Moisés ser levado, pois Moisés não morre, leia lá a carta de Judas, uma única folha que diz que lá os anjos estavam brigando pelo corpo de Moisés. É uma única folha, essa carta no Novo Testamento agora. Moisés fala assim: nós precisamos rever quem nós somos. Em ambientes de mudança, nós precisamos rever quem nós somos. É isso que está acontecendo em Deuteronômio. E ali havia famílias inteiras, milhões de pessoas, onde Deus estava falando no ambiente de mudança, para o que vocês vão se tornar, para quem vocês são, para cumprir a identidade de vocês, vocês precisam rever quem vocês são. E eles repetem a lei. Deuteronômio
é repetição, deutero, da lei. A lei é repetida porque a lei trazia identidade para aquele povo. E a primeira lição, se você quiser resgatar relacionamentos reais, segundo a palavra de Deus, é que Deus é o centro de tudo. Deus é o centro de tudo. Deus é o centro das conversas, Deus é o centro dos hábitos, Deus é o centro dos seus costumes, Deus é o centro da forma que você se relaciona, e a Bíblia vai mais adiante. A forma que você se relaciona irá afetar a vida das pessoas à sua volta. E ele começa assim, dizendo: ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ou seja, Deus é o centro de tudo. Tem uma pegadinha aqui, que no português a gente não consegue perceber. Quantas formas Moisés usa para descrever a pessoa de Deus aqui nesse texto? Uma, duas? Quem acha que é duas? Quem acha que é uma? Ele chama Deus de dois nomes ali, não chama? Eu já dei até a dica. Deus de Deus e Deus de... Por que Moisés fez esse negócio? Eu preciso começar pela palavra Deus. Deus não é uma palavra inventada por Moisés. Deus era uma palavra comum em todos os povos. Aliás, você queria falar de qualquer relação sobrenatural, com verdade e devoção, você usava a palavra Deus. Não só no povo de Israel, mas em todos os povos à volta. O que Moisés está falando, que toda a relação sobrenatural de verdade e adoração pertence ao Senhor, não a outros deuses. Então você tem que começar a viver a cultura do nosso Senhor. Entre a sua família, aqui nesse lugar, na terra que eu estou te dando, para que isso tenha sentido, ou seja, Deus é o centro de tudo. Moisés tirou isso do nada? Não. Quando ele foi chamado, já em Êxodo capítulo 3, ele pergunta para o próprio Deus, lá na fogueirinha, feita no arbusto: para quem que eu vou dizer para eles que o Senhor é? Deus fala: eu sou o que sou. Sou eu que estou tirando esse povo daí, sou eu que estou trazendo identidade para a vida de vocês, sou eu que estou dando significado à vida de vocês, eu preciso voltar ao centro da vida de vocês. Isso é um valor estrutural. No Novo Testamento, Jesus usa a mesma fala durante 7 vezes no Evangelho de João. Eu sou a videira, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a ressurreição, mostrando que aquele mesmo Deus, lá de Êxodo capítulo 20, era Ele, e é Ele. E aqui tem uma frase que eu gosto muito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E se você quer ter uma vida centrada em Deus, é através de mim, não tem outro jeito. Por isso, preencha o seu coração com Ele, pois todas as narrativas, falas, discussões, conflitos dentro da sua casa, na caminhada, vai ter que ser resolvida a partir dele. E assim, no versículo 5, Moisés escreve em Deuteronômio dizendo assim: bom, se Deus é o centro de tudo isso, ame esse Deus, ou Yahvé, ame esse Deus, como? De todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Lembrem, gente, ele está falando com um monte de gente, com famílias inteiras, que representavam o povo deles. Vocês precisam ter Deus no centro da vida de vocês, ou vocês não vão assumir a identidade de vocês. E não basta só ter Deus no centro, você precisa colocar pelo menos 3 coisas nisso: seus sentimentos, sua essência e sua vitalidade. Isso retribui o que Deus fez por vocês com inteireza, porque Ele livrou vocês lá do Egito. Então retribua essa libertação integralmente, não só com uma parte da sua vida, não só com algumas questões da sua família. Coloca tudo nisso, todos os sentimentos envolvidos nas relações familiares, coloque nisso. Toda a essência de viver como povo de Deus, coloque nisso. E toda a sua vitalidade, coloque nisso. A ponto de um versículo adiante, ele escreve assim: que todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam aonde? No seu coração. O que Deus está falando aqui através de Moisés e para a gente essa noite, não dá para criar uma identidade sem esse valor estrutural, uma identidade como família de Deus. E o que faz você crer que é família, Cláudio?
Porque a partir daqui ele começa a falar para a família. Esse não é um texto para o indivíduo. Esse é um texto para famílias. E a primeira coisa que ele nos ensina, que aqui eu quero trazer um pouquinho mais para a prática do nosso dia a dia, é compartilhe essa essência com seus filhos. Crie uma rotina espiritual na sua casa. O texto vai dizer assim: ensine com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Converse com persistência. Deus sabia que aquelas famílias teriam muitos outros atrativos para não querer caminhar com Deus, que aqueles filhos iriam ter muitos outros atrativos para caminhar com Deus. Não permita que eles se desviem disso. Então seja persistente. Tem dia que você vai estar bem para ensinar para os seus filhos, tem dia que você não vai estar bem, mas continue insistindo. Tem dia que você vai estar em dúvida, tem dia que você vai saber, mas continue insistindo. E quanto mais você se interar com a palavra, mais da palavra você vai ter para ensinar aos seus filhos. Compartilhe, crie uma rotina na sua casa. E o interessante é que na época que Moisés escreveu isso, só tinha papel, gente. E hoje a gente tem um monte de recurso para nos ajudar a fazer isso, para tornar o ensino cada vez mais interativo. A gente não tem desculpa. Aqui mesmo, lá em cima, nossos filhos estão recebendo conteúdo de um material riquíssimo, que é mais importante na sua casa de segunda a sábado do que aqui no domingo. Compartilhe isso com seus filhos. Vejam, é engraçado, né? Quando é nota na escola, a gente fica preocupado se ele vai tirar a nota suficiente para passar de ano. Os trabalhos de domingo aqui da escola dominical, vocês veem, da escola dominical também serve. Vocês veem, eu tenho que acompanhar isso com persistência. Com persistência. Tem recursos riquíssimos. Então, se vocês quiserem trazer a identidade de quem nós somos para o mundo virtual, estabelecendo relacionamentos reais, Deus tem que estar no centro. E Deus tem que estar na nossa rotina diária, com persistência. Ah, eu não tenho tempo. Se vira, arruma tempo, porque isso vai ficar na vida dos seus filhos a vida inteira. A segunda questão é: coloque lembretes para todos. Coloque lembretes para todos. Coloque lembretes para a sua família. Amanhã é segunda-feira braba. A semana é mais longa, é mais brabeira do que a curta. É brabeira de segunda a sexta. A outra foi de terça a sábado. E a sexta, e graças a Deus, porque eu estava cansado de feriado. Eu canso de muito feriado. Não sei se vocês cansam, eu canso. Então, já antes de dormir, coloca alguns recadinhos para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu marido. Versículos bíblicos na casa. Eles vão trabalhar amanhã, vão acordar cedo, podem não acordar bem. E é isso que o texto vai falar nos versículos de número 8. Amarre as palavras como um sinal nos braços e prendas na testa. Cláudio, mas o que isso tem a ver com lembrete na casa? Esse era o lembrete da época. Sabe o que eles faziam? Depois vocês dão uma estudada na cultura judaica. É muito interessante. Eles fazem isso até hoje. Já viu o judeu andando com uma caixinha na testa presa assim? Nunca viram essa cena? Qualquer hora procura. Caixinha na testa do judeu. Você vai saber o que é. Eles escreviam o versículo bíblico e colocam naquela caixinha e colocam aquilo na testa, para lembrar do texto bíblico. Era a forma que eles representam, era a representação na época. Hoje a gente tem post-it. Olha que beleza. A gente fica compartilhando no WhatsApp um monte de besteira, um monte de piada, um monte de vídeo sem sentido, problema falando de problema. É que eu não quero gastar essa ficha hoje, mas tem doença hoje mental de pessoas que se acostumaram a ficar vendo problema nas redes sociais e vivem deprimidas. Isso é um assunto para outra mensagem. Então coloca texto bíblico, bota o fundo do seu WhatsApp, você pode mudar o fundo, coloca ali um texto bíblico. Ah, não sei fazer, pede alguém que sabe para fazer. Mas a ideia central é essa: se você quiser viver um relacionamento real dentro da sua casa, exercite a memória espiritual. Porque na hora que seu filho, você, sua esposa, seu marido passar por um problema, ele não vai lembrar da piada, ele vai lembrar do texto que você deixou. Olha o texto que a minha mãe deixou. Poxa, eu preciso dar um retorno no final do dia que isso caiu. Olha o que ela escreveu e colocou lá no espelho do meu banheiro. Olha o que estava na porta da minha casa. Exercite memória espiritual na sua casa. E por fim, consagre a sua casa a Deus.
Consagre. Tinha um outro hábito na cultura judaica que tinha a ver com esse texto, com esse versículo. Escrevas tem ainda esse hábito, perdão. Escrevas nos batentes das portas de sua casa e nos seus portões. Se você entrar na casa de um judeu raiz, mesmo em Sorocaba, porque o judeu tem isso, ele mantém a cultura dele em qualquer parte do mundo. A gente se perde no meio do caminho, mas o judeu faz isso. Você vai ver um negocinho na porta, feito uma caixinha assim, ó. E toda vez que ele entra em casa, ele coloca a mão naquilo e beija. É da cultura. Não estou julgando cultura, ou a funcionalidade disso, mas a representação disso é fundamental. Ali tem uma oração. Estou entrando na minha casa abençoada. Estou saindo da minha casa, Senhor, deixe minha casa, abençoe minha casa. Nós temos que entender que o cristianismo não começou com Cristo. Por trás dele tem toda uma cultura judaizante, que Cristo não abandonou. Ele deu update, mas não abandonou. Então eu preciso continuar consagrando a minha casa. Como é que eu consagro, Cláudio, a minha casa hoje em dia? Defina hábitos espirituais na sua casa. Quando eu era criança, alguns já ouviram essa história, outros talvez não. Quando eu era criança pequena no Rio de Janeiro, eu ia numa igreja com a família da minha mãe, porque era a família que era a parte crente de casa. Eu ia naquela igreja e eu gostava de dormir lá, porque eles têm uma casa, um terreno ainda até hoje muito grande, do tamanho da Vila dos Velhinhos, mais ou menos, no centro do Rio de Janeiro, com chácara, com tudo. É desse tamanho aqui, no centro do Rio de Janeiro. Só que lá os primos estão brigando pela herança hoje, virou briga de herança. E naquela casa acontecia algo que se vocês me perguntarem, eu confesso que eu não sei explicar, tá? Moravam 8 senhoras e o meu tio. O meu tio só tinha uma senhora, isso eu tinha certeza, que morava no alto da casa, no terceiro andar. Mas todas as irmãs dele moravam na casa, e todas morreram na casa. Você quer saber o porquê? Nem eu sei até hoje. Eu vou agora no Rio e vou perguntar para minha tia de 105 anos, para ela me explicar que a esposa do meu tio está viva até hoje. Mas eu chegava toda noite, gente, religiosamente, meia-noite, sentava aquelas senhoras todas em volta num mesão gigante e meu tio na cabeceira, aquele estilão antigo. Faziam culto dentro de casa, religiosamente, toda a noite. Toda a noite. E sabe onde é que as crianças estavam? Não era dormindo, porque estava na hora de dormir, não. Sentada ali do lado. Bom, ruim, adequado, funcional, não é esse o caso. Mas para a época, era a cultura. Agora, o fato de uma cultura não funcionar para a nossa época não quer dizer que eu não possa criar outra hoje. Entendeu? Crie uma cultura na sua casa de consagrar. Isso é consagrar a casa. Você não precisa de madeirinha, depois de Cristo, para a leitura cristã. Você precisa de madeirinha na porta com oração. Mas isso não quer dizer que você não possa ter novos hábitos. Crie uma cultura. Crie uma cultura. Porque eu preciso disso. E a rotina come isso. E a cultura virtual come essa rotina. Como dizia Peter Drucker, a cultura come a estratégia no café da manhã. Mas eu tenho que mudar a estratégia. Porque Deus é o centro. Isso tem que estar no centro do coração da minha família. E no centro do coração da minha família, eu preciso sim consagrar minha família. Eu preciso criar memória espiritual da meus filhos. Eu tenho que ser lembrado, eu mesmo, Cláudio, eu tenho que ser lembrado todo dia de onde eu vim e para onde eu estou indo. A gente precisa ser lembrado. Porque senão o dia a dia, a loucura da dia a dia, rouba isso da gente e rouba isso dos nossos filhos e dos nossos netos também. A gente precisa ser lembrado. Eu preciso criar hábitos. Hábitos. Acorda 5 minutos mais cedo. Eu não preciso de muito mais que isso. E vou ajudar vocês, hein? Sou bonzinho, hein? Hoje eu cheguei bonzinho. Tá vendo o que dá eu uma semana não estar aqui? Deixa eu ver se está para cá. Ó, tá prontinho. Terminei ontem. 21 dias da sua família com Deus. 21 dias. Tem 50 páginas, mas você só vai usar 21 dias. Terminei ontem. Mostrei para o conselho ontem. O William já viu, o Jackson também. E o desafio dessa cartilha é você ficar 21 dias sem parar com pílulas de espiritualidade na sua casa. Então tem espiritualidade da manhã. Ah, mas eu acordo às 6. Acorda 5h55. Básico.
lê o texto, pergunta o que cada um achou e ora. Ponto final. Depois, pílula da refeição. Mesma coisa. Lê o texto, pergunta o que cada um achou e ora. Pílula do soninho, mas não é para você pegar no sono, não. É para fazer hoje o que fazia naquela época. Antes de dormir, peraí, senta todo mundo aqui, lê o texto. Está mastigado, gente. Sabe o que é? Está mastigado. Tem o tema do dia, o texto do dia e os textos. Eu quero fazer um compromisso com vocês, que eu vou fazer na minha casa, 21 dias sem parar fazendo isso. Depois vocês que vão falar o que aconteceu. 21 dias. Para criar rotinas espirituais, memórias espirituais e hábitos espirituais fundamentais para que a gente traga a Deus para o centro da nossa vida e possamos restaurar. Celular longe, tá? Bem longe. Não vibra não, no mudo, apaga, desliga. Tem um botãozinho. Sabia que o botão que liga celular também desliga? Também desliga. Desliga. É zóio no zóio, ó. Eu vou orar com você. Nós vamos ler esse texto junto aqui. Lê você agora. Ora você. É isso, gente. É isso. Para que nós sabotemos essa cultura virtual que tem acabado com a integridade dos nossos relacionamentos familiares. Depois tem problema, não sabe por quê. É disso que estou falando. Esses são valores estruturais que vão nos reconectar com Deus e com o próximo. Amém? Vamos orar?